por aquela pessoa. Então você amanhã, quando cumprimentar alguém, se você disser bom dia, lembra-se da pergunta, né? Tudo bem? Ou como está? Lembra a pergunta que você vai fazer? Porque Ananias, ele perguntou. E a pessoa a qual ele perguntou disse o quê? E disseram qual que era a situação que aquele povo se encontrava. De quê? De miséria, desprezo. Você sabe o que é desprezo? Desprezo é pior do que pobreza, né? Porque pior do que miséria, porque você recebeu o desprezo de alguém, é como se fosse humilhação, né? A pessoa vai ali e te humilha, né? E ele disse que o povo estava em Jerusalém, estava de que forma? Sendo humilhado, desprezado, vivendo em miséria, porque uma cidade que havia sido destruída. E a palavra de Deus diz assim: olha, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, o que aconteceu com Neemias? Ele dizia: assentei e chorei. Será que quando você pergunta para alguém, ou perguntar para alguém, e ele contar a situação qual ele encontra, você vai se compadecer com ele? Às vezes ao ponto de chorar, né? De entristecer, ou você simplesmente vai ouvir e vai continuar a sua vida? Às vezes nós olhamos, observamos a situação do país. Será que nós nos comovemos? Será que se você se comove às vezes pela dificuldade, às vezes que alguém está passando? Talvez você veio aqui nesta noite, eu olho para a igreja, né? Está faltando muita gente hoje, né? Estava falando com o Marcos ali, a família do pastor Simon, né? Família, estava falando do Jonathan. Aí o Jonathan chegou lá, eu me alegrei com ele. Graças a Deus. Eu estava lembrando de você na hora, Jonathan. Aí você apareceu ali na porta. Graças a Deus. É isso aí. Então, será que se você se comove com a situação de alguém, e a palavra diz que Neemias, ele se comoveu com a situação, e diz assim: assentei e chorei. Mas ele simplesmente não assentou e chorou. Tem momentos na nossa vida que nós, né, quando acontece algo com nós, quando nós recebemos alguma notícia de alguém que aquilo nos comove, que sentimos pesar, né? Diz a irmã, está aqui, a irmã Rosana, ela me passou algo. Na hora que eu vi aquele algo que a irmã Rosana me mostrou, né, naquele momento eu orei ao Senhor, né, porque é como sentir a dor e às vezes o sofrimento de alguém. E às vezes o que nós podemos fazer? Nós podemos orar por aquele que está em uma situação que necessita de algo. E a palavra de Deus diz assim: e Neemias esteve fazendo o que, irmãos? Jejuando e orando perante Deus. Então, se você veio aqui nesta noite, você ouve esta palavra, faça assim como Neemias, né? Neemias, mesmo diante daquela situação, Neemias, a palavra de Deus diz assim: ele fez o que? Ele chorou, se entristeceu, mas ele não ficou ali prostrado. Ele se levantou e orou. Mesmo diante de qualquer situação ou qualquer problema que você passa na sua vida, é importante você não desistir. Mesmo que você chore, mesmo que entristeça o seu coração, você se levanta em oração e Deus vai te ajudar. E às vezes, querido, eu fico pensando assim, tem pessoas às vezes, né, que é tão íntimo com o Senhor, que diz assim: papaizinho do céu, né? Mas Neemias também era um homem que tinha intimidade
intimidade com Deus. Ele disse assim, olha, no versículo